Na reta final do nivelamento para o processo seletivo do doutorado interinstitucional UNEC-PUC, o Centro Universitário de Caratinga recebe o professor Oswaldo Bueno Amorim Filho, referência na área de estudos da geografia sob diferentes aspectos. Com mais de 50 anos de estrada, ele é o responsável pela terceira etapa do nivelamento com a disciplina História do Pensamento Geográfico. É uma história da geografia desde as suas origens mais remotas, quando ela surge, até as características atuais desse pensamento, que são muito complexas e sofisticadas. Ela começa de uma maneira relativamente simples, na pré-história, com a resposta à pergunta, que é uma pergunta de todo ser humano, onde? Toda vez que você responde onde, relacionado à superfície da Terra, você está fazendo geografia. E daí ela evolui para modelos e teorias tão sofisticadas quanto a gente tem hoje, por exemplo, como a teoria dos dois circuitos da economia, de um geógrafo brasileiro, ou então alguns tipos de modelos que os geógrafos americanos desenvolveram, os franceses, que usam o computador, o próprio uso de abordagens tecnológicas avançadas, como o SIG, representa um avanço na evolução do pensamento geográfico. Nós analisamos como é que essa evolução se dá. A tese de doutorado do professor Oswaldo Bueno, na área de geografia urbana, pela Universidade de Bordeaux, na França, está ligada ao estudo de cidades médias, perfil justamente no qual se encaixa o município de Caratinga. Aproveitamos a experiência do professor para perguntar: cidade situada em uma região montanhosa, cujo centro urbano sofre bastante com alagamentos quando chove mais forte, trânsito complicado e crescimento desordenado, é possível apontar para Caratinga causas específicas e alternativas de solução? Caratinga é um elo fundamental na ligação entre essa região, que está em torno de Caratinga, com uma dezena ou mais de pequenos municípios, e os grandes centros, e até o mundo exterior. Contexto geológico, o contexto climático de Caratinga predispõe a cidade para esse tipo de problema. É lógico que é lamentável que não tenha sido providências não tenham sido tomadas no tempo adequado para minimizar um pouquinho desses problemas, mas também não é uma coisa sem solução. Há hoje há cidades de vários países do mundo que estão enfrentando problemas semelhantes com algum sucesso. É lógico que isso necessita uma educação da população para não ter certos tipos de comportamento. O problema do lixo, por exemplo, é um problema dificílimo quando a população não está devidamente motivada para trabalhar. O problema da erosão é um problema que esse é mais complicado, as próprias enchentes, porque resultam de uma degradação ambiental que aconteceu durante séculos. Então agora nós estamos pagando o preço por isso. A academia aqui em Caratinga, os administradores, as pessoas têm mais consciência disso. As novas gerações, você vê as crianças, elas já se preocupam muito com o meio ambiente, a questão do reflorestamento, da proteção das nascentes, das florestas ciliares. Tudo isso vai, no longo prazo, também conseguir alguma coisa no sentido de não tornar mais grave esse problema. E há um problema que eu acho que a cidade tem que pensar muito, que é o excesso de cobertura artificial, asfalto e outros tipos de cobertura. Esses sim são tremendamente prejudiciais para a qualidade de vida da cidade. Também com experiência em estudos geopolíticos na área dos Balcãs, região que vive grandes conflitos étnicos, essas experiências internacionais, como elas agregam valor de conhecimento e diferencial de mercado ao doutorado do UNEC? E quem estuda geopolítica tem lá um laboratório extraordinário. Os nossos conflitos aqui estão longe de se compararem àqueles. No entanto, a teoria que nós aprendemos olhando a complexidade daqueles conflitos nos ajuda a entender os problemas nossos, né? Aqui nós não temos problemas étnicos no sentido dos Balcãs, mas nós temos problemas sociais, pobreza, discriminação, várias coisas que nós entendemos melhor quando você traz uma teoria de lugares muito mais complicados para entender. É a mesma coisa das cidades médias. As primeiras cidades médias que eu vi foram as que eu vi com conhecimento de causa,
foram as francesas. Muito mais complicado, muito mais sofisticado, muito mais difícil de entender do que as nossas. Agora, a teoria adquirida lá facilita o entendimento das questões aqui.